É isso aí, filosofia medieval, São Tomás de Aquino. Bem, vamos finalizar? Bora! Fizemos todo esse percurso para chegar aqui, nas provas da existência de Deus. Na primeira parte da aula nós trabalhamos aspectos históricos e culturais, para nós entendermos o momento em que São Tomás está vivendo. Na parte 2, nós trabalhamos a teoria do conhecimento tomista, a forma como ele compreende o aparelho representacional, ou seja, a mente humana na questão do conhecimento. Na parte 3, nós trabalhamos metafísica tomista, justamente para compreender essa distinção entre existência e essência em Deus e criaturas. Na parte 4, nós trabalhamos os princípios lógicos que Tomás de Aquino utiliza para provar a existência de Deus. E por fim, agora, as provas da existência de Deus. É importante lembrar você que essas provas elas são indiretas, imperfeitas e negativas. Elas partem da realidade sensível e funcionam por analogias. Bem, são quantas as provas? 5. E aqui tem que chamar atenção para um ponto. A quarta prova é a única que baseia-se em Platão. As demais baseiam-se em Aristóteles. Então vamos lá. Leio. São Tomás considera 5 vias, provas que conduzem argumentativamente, racionalmente a Deus. Todas com a característica comum de se firmarem na evidência sensível, experiência e racional, intelecto, para proceder à demonstração como a lógica exige. Então ele vai provar a existência de alguma coisa e a fé vai chamar isso de Deus. A primeira via é o primeiro motor, a segunda é a causa eficiente, a terceira é o ser necessário e seres contingentes, a quarta, graus de perfeição, então deve existir um ser absolutamente perfeito. E a quinta é a finalidade dos seres. Bem, entre parênteses eu coloquei outro nome comum também de aparecerem nos livros. Vamos lá. Primeira prova da existência de Deus. Oh, que bacaninha! Leio, depois explico. Primeiro motor. Já podemos pensar assim, ó. Primeiro, então, o início, princípio, motor, a causa do que veio a existir. Já podemos pensar assim. Então, primeiro motor ou do movimento. Leio. Primeira prova vai dizer o seguinte, pensa comigo. Vamos racionalizar. Tudo aquilo que se move é movido por um outro. Por sua vez, esse outro ser, para que se mova, necessita também que seja movido por outro ser. E assim sucessivamente. Se não houvesse o primeiro ser movente, cairíamos no processo indefinido. Logo, conclui Tomás de Aquino, é necessário chegar a um primeiro ser movente que não seja movido por nenhum outro. Esse ser é Deus. Bem, e aí eu fiz um esqueminha aqui para você. Tudo que vem a existir só vem a existir em função de algo que já existe. Tudo que vem a existir só vem a existir em função de algo que já existe. Então, a coisa, o ser que já existe, dá origem a outro ser, que dá origem a outro ser, que dá origem a outro ser, que dá origem a outro ser e assim sucessivamente. Vamos admitir que esse ser aqui é o ser atual. É o momento atual. Se nós fizermos um processo de retorno à origem desse ser, vamos em direção ao infinito. Mas espera aí. Qual que é a característica do infinito? Infinito é aquilo que não pode ser medido. Porque ele não tem nem início e nem fim. Se ele não tem início e nem fim, qualquer das direções que eu optar por seguir, eu nunca vou chegar.
Se a nossa ideia é chegar ao primeiro ser, eu não posso admitir o infinito, eu tenho que admitir a existência de uma coisa que sempre existiu. Uma coisa primeira, um alfa, que é Deus. Ou melhor, eu tenho que admitir a existência de uma coisa. E que coisa que é essa? A minha fé diz que é Deus. Então ele é o alfa. E em última instância, ele também é o ômega. Por quê? Porque se uma coisa veio a existir, ela pode deixar de existir. Nesse processo de vir a existir e deixar de existir, qual é a coisa que sempre permanece existindo? A minha fé diz que é Deus. Beleza. Segunda prova da existência de Deus. Causa eficiente ou das causas. Está aqui, das causas. Vamos ler. Todas as coisas que existem no mundo não possuem em si próprias a causa eficiente de sua existência. Ou seja, se eu estou aqui, eu não estou aqui porque eu quero estar. Existe algo que antecedeu a minha existência. Tá bom. Devem ser considerados efeitos de alguma causa. Tomás de Aquino afirma ser impossível retomar indefinidamente a procura das causas eficientes. Logo, é necessário admitir a existência de uma primeira causa eficiente, responsável pela sucessão de efeitos. Essa causa eficiente primeira é quem? Deus. Ué, então, vamos pensar. Eu sou causa dos meus pais. A causa eficiente da minha existência são os meus pais, meus avós. Mas eu também sou causa eficiente dos meus avós. Assim como os meus filhos são causa eficiente minha, e os meus netos dos meus filhos, em última instância, a causa da existência dos meus netos foram os meus avós. Então, se eu fizer um processo de regressão, de retorno, eu preciso chegar a alguma coisa e essa coisa é a causa de todas as outras. É o início. É a causa eficiente primeira. Que a minha fé chama de Deus. É a minha razão. A minha razão prova que existe alguma coisa. Beleza. Terceira prova da existência de Deus. Ser necessário, que é o ser pleno Deus, e os seres contingentes, que são as criaturas. Tá bom. Ser necessário e seres contingentes também pode ser chamado de da contingência, ou seja, sobre as criaturas. Vamos lá. Primeiro item aqui, ó, dessa prova da existência de Deus. Esse argumento é uma variante do segundo. Inclusive, quando você está lendo a obra, se você não ficar atento, você acha que são 4 provas. Então, tá aqui, ele é uma variante desse processo aqui da causa eficiente. Vamos lá. Terceira prova. Afirma que todo ser que vem a existir, todo ser contingente, toda criatura, do mesmo modo que existe, pode deixar de existir. É verdade, né? Da mesma forma que eu existo, eu posso deixar de existir. Ora, se todas as coisas que existem podem deixar de existir, então, alguma vez nada existiu. Faz todo sentido. Se tudo aquilo que existe pode deixar de existir, então alguma vez nada existiu. Nada existiu. Estranho. Mas se assim fosse, agora nada existiria, pois aquilo que não existe somente começa a existir em função de algo que já existia. Ou seja, se tudo aquilo que vem a existir pode deixar de existir, considerando que essa coisa deixe de existir, algo tem que permanecer. Por quê? Porque o nada não gera nada. Se a coisa que vem a existir pode deixar de existir, existe uma coisa que sempre existiu e que não vai deixar de existir.
sendo a causa eficiente das demais existências. Caímos então na teoria do Parmênides. O ser é, existe. O não ser não é, não existe. Aquilo que não existe equivale a nada. Então, mesmo que as coisas deixem de existir, há de se admitir que algo continua existindo. Porque esse algo é a causa da existência das outras coisas. Logo, se essas coisas existem, admite-se algo necessário, a existência de alguma coisa. Essa coisa ela é indispensável à existência dos demais. A fé chama isso de Deus. Quarta prova, baseia-se em Platão. Grau de perfeição, né? Tem até a alegoria da linha em Platão, né? Que trabalha as noções e os graus de conhecimento. Bem, mas vamos focar aqui na prova da existência de Deus. Gosto muito dessa prova. Tá lá. Em relação à qualidade dos seres, a qualidade das coisas que existem, pode-se afirmar a existência de graus diversos de perfeição. Ou seja, existe aquilo que é imperfeito, existe aquilo que é perfeito. Entre uma perfeição e outra, existem graus de perfeição. Assim, afirmamos que tal coisa é melhor que outra, ou mais bela, ou mais poderosa, ou mais verdadeira, etc. Ora, se uma coisa possui mais ou menos determinada qualidade positiva, porque eu estou falando de grau de perfeição, isso supõe que deve existir um ser com o máximo dessa qualidade, no nível da perfeição. Devemos admitir então que existe um ser com o máximo de bondade, com o máximo de beleza, com o máximo de poder, com o máximo de verdade, sendo, portanto, um ser máximo, e por ser máximo ele é pleno. Que ser é esse? Não sei não. Minha fé diz que é Deus. Beleza. Quinta e última prova da existência de Deus. Da finalidade dos seres ou da ordem do mundo. Pois bem. Todas as coisas brutas que não possuem inteligência própria, por exemplo, seres inanimados, como a força gravitacional, vegetais e animais, existem na natureza cumprindo uma função, um objetivo, uma finalidade semelhante à flecha dirigida pelo arqueiro. Alegoria do arqueiro. Bem, novamente, existe lá em Aristóteles uma coisinha chamada por vontade e por natureza. Ou seja, o mundo está organizado. Deus criou esse mundo e deixou regras, leis naturais. O que significa dizer que o mundo está ordenado? Assim como a flecha dirigida pelo arqueiro para uma finalidade, em direção a um ponto, assim é o universo, com as suas leis. E isso nós chamamos de por natureza. Está aqui, ó, existem na natureza cumprindo uma função. É diferente de por vontade, porque por vontade tem a ver com livre arbítrio, com as decisões do homem. Tá bom. Se o mundo está organizado, ordenado, se ele se dirige cumprindo uma função já determinada pelo arqueiro, devemos admitir então que existe algum ser inteligente que dirige todas as coisas da natureza para que cumpram seu objetivo. Faz sentido. Mas que ser que é esse? Minha fé diz que é Deus. Perceba que nas 5 provas da existência de Deus, nós chegamos a algum ponto, racionalmente. A fé chama isso de Deus. A razão, para ela, pode ser uma incógnita. Ela não sabe o que é, mas ela é obrigada a admitir. Para fazermos uma provocação aos racionalistas, podemos dizer: a fé chama isso de Deus. Tá ok? Então desafio você a razão a provar que não é Deus.
Porque se é o primeiro ponto e é a gênese de tudo que vem a existir, só pode ser Deus. Tá bom. E o mundo está organizado. Já está pronto. E aí eu chamo a atenção, porque tem que se ter muito cuidado com isso daqui, porque isso aqui é uma questão biológica, é uma questão natural, material, que é esse conceito de por vontade e por natureza. O tema fundamental da filosofia de Tomás é o conceito de livre-arbítrio, que não entra na questão por natureza, que é da finalidade dos seres, entra na questão de por vontade. Não estou falando de qualquer coisa. Não estou falando de leis naturais. Eu estou falando de algo muito específico, chamado de ética. Tá. O que o Tomás vai dizer aqui, ó? Deus não daria ao homem uma razão que não pudesse ser conciliada com a sua fé. Beleza. Vamos finalizar. Bem, para Tomás, Deus tem como essência ser existência, porque Ele é o único ser que tem em si a essência da própria existência. E é alcançado como princípio explicativo dos fatos, dos fenômenos que sem Ele não se explicariam. Por que eu estou aqui, por exemplo? Como eu vim parar nesse mundo? Desse modo, se conhecemos a existência de Deus, conhecemos apenas indiretamente, por meio dessas provas análogas, por comparativo. Em outras palavras, primeiramente sabemos que Deus não é imperfeito e limitado. E dado que o conhecimento certo de Deus se deve realizar partindo das criaturas, seres imperfeitos, o efeito deve ter semelhança com a causa. Se nós somos seres imperfeitos, a prova da existência de Deus também será imperfeita. Essa analogia consiste precisamente em atribuir a Deus as perfeições criadas, grau de perfeição. Logo, o que conhecemos a respeito da existência de Deus é, portanto, um conjunto de negações e analogias. Já o que Deus é, ou onde Ele habita, porque é estranho dizer isso, é impossível de saber. Beleza? Encerramos São Tomás de Aquino. Espero ter colaborado com você na compreensão dessa teoria e no caminho que você pretende seguir aí. Um abraço, meu camarada. Filosofia medieval.